Bem, nosso plano de negócio é um plano diferencial no mercado, tá? Você vai fazer o seu cadastro inteiramente grátis. Não tem kit de adesão, gente. Sabe aqueles kits que outras empresas dizem que você tem que pagar 200, 300, 500? Varia muito de empresa para empresa. O nosso não tem kit de adesão. Nós não temos ativação mensal. É isso mesmo. Para você receber seus bônus todos os meses, basta a tua equipe estar fazendo compras, ou seja, não precisa você comprar nada. Mesmo que você não compre nada e a sua equipe esteja fazendo compras, você já tem a comissão devida. 100% de lucro, gente. Para quem gosta de revenda, vai comprar o produto direto pelo preço da fábrica e revendendo, tendo 100% de lucro. O nosso bônus é um dos melhores do mercado no Brasil. É 33%, dividido em 5 níveis. Você vai ver essa divisão em uns slides mais na frente. Qualidade do nosso produto. O nosso produto não contém água. A fixação em média é de 15 horas. Não contém corante em nosso perfume. Apenas álcool de cereal e a fragrância importada. Aliás, uma das fragrâncias mais ricas do mundo, uma das fragrâncias mais caras que nós priorizamos comprar para fazer o melhor perfume do Brasil, tá? Aqui você entra com 0 de investimento, como eu já falei anteriormente, não se paga nada para se cadastrar e já iniciar um grande negócio. Não é obrigatório a compra de kit e nem se entubar de produtos todos os meses para fazer a sua ativação mensal. Nossa empresa não tem travas. O que você tiver de comissão, que são os bônus que a equipe produziu em seu escritório virtual, você vai receber sem limitações. É isso mesmo. Os seus bônus você pode fazer saque para sua conta, pode transferir de um ID para outro ID, pode trocar por produtos. A escolha é sua, o bônus é seu e você usa da forma que desejar. Nós não temos metas de vendas. Gente, o que é muito interessante é que você vai fazer esse trabalho de acordo com as suas necessidades e disponibilidade de tempo. A sua meta será de acordo com a sua vontade. É isso que é o importante. Você não tem que estar fazendo coisas além do que você pode fazer. Então, dentro das suas limitações, a sua disponibilidade de tempo é que vai fazer você com a sua meta. Família, a Mirra Perfumes nós chamamos de família. Então é muito interessante. Você vai poder cadastrar quantas pessoas quiser ou desejar. Exemplo, eu cadastrei uma pessoa, eu acabei de cadastrar um filho. Então todas as pessoas na sua primeira indicação que você está cadastrando direto a você, nós chamamos de filhos. E aí sucessivamente, quando seus filhos cadastrarem outras pessoas, já serão seus netos. E aí até o 5º nível, bisnetos, trinetos e tataranetos. Então até o 5º nível a gente vai estar ganhando comissões pela compra que a equipe estiver realizando, tá? Na nossa empresa, gente, não tem pegadinhas. Aqui você cadastrou a equipe e vendeu, tem comissão. Você é livre para usar seu dinheiro como desejar, tá? Nós não temos ilusionismo. Na Mirra Perfumes não tem planos ilusórios. Sabe aqueles planos Rubi, Esmeralda, Diamante e tudo mais que as outras empresas criam? Aqui nós não temos esse plano de carreira. Por isso que não existe uma meta para você bater meta todos os meses. Aqui você é livre para trabalhar de acordo com seu tempo, ganhar o dinheiro que desejar. Não temos falsas promessas. Na Mirra Perfumes não tem cruzeiro de luxo, BMW, Ferrari, Lamborghini, enfim, milhões de prêmios que as empresas aí dão e que dificilmente a maioria das pessoas jamais ganham. Ficam em plena ilusão. Cadê aquele produto? Quando é que eu vou ganhar? Gente, aqui todo mundo ganha. Basta determinar o seu tempo e você vai ganhar em dinheiro. E aí com dinheiro você vai comprar o que desejar. Ah, você quer uma viagem? Ganhe o dinheiro, compra a sua viagem. Você quer comprar um carro? Ganhe o seu dinheiro, paga a parcela do seu carro. Aqui não tem falsas promessas. Ganhe o seu dinheiro e faça com o seu dinheiro o que você desejar.
O dinheiro é seu, use como desejar e com sabedoria. Meritocracia, gente, essa palavra é importantíssima. Na Mirra Perfumes, trabalhou, ganhou. Não tem negócio de plano de binário, compressão dinâmica, matriz, enfim, tá? Isso não existe aqui. Agora, o segredo é simples. Para você ter sucesso na Mirra Perfumes, você precisa fazer duas coisas básicas, tá? Usar os perfumes, indicar pessoas para fazer parte da sua família Mirra Perfumes e usar os produtos. Fazendo isso, gente, você ensinando as pessoas, você vai ter comissões todos os dias e você vai ganhar dinheiro e vai estar ajudando milhares de pessoas também a ganharem dinheiro. Convidar é super importante. Convidar pessoas deve fazer parte da sua vida. Ao sair de casa, leve seus cartões, folhetos, flaconetes, catálogo, produtos na mão, pronto para venda, gente. Isso é super importante, pois todas as pessoas, elas são potencialmente consumidores e com certeza precisam ganhar dinheiro ou conhecem alguém que está precisando de uma renda extra. Vamos ter um exemplo aqui muito claro, olha só. Se você sair hoje com 2 perfumes na sua bolsa, tá? E levar para fazer uma venda, com certeza, 2 perfumes, se você vender todos os dias, num período de 30 dias, você vai ter um lucro de R$ 1.500. Que legal, né? Apenas com uma meta mensal pessoal sua, não é meta da empresa. É você que determina. Se você quiser ganhar R$ 1.500 por mês, o seu trabalho é simples de fazer uma visita e vender 2 perfumes ao dia. Mas se você quiser ganhar um pouquinho a mais, nesse exemplo aqui de R$ 3.000 ao mês, você vai vender 4 perfumes ao dia como meta pessoal sua. R$ 3.000 ao mês, 4 perfumes ao dia. Mas se quiser vender mais, 10 perfumes todos os dias como uma meta pessoal, você já vai ter um lucro de R$ 7.500 simplesmente atendendo alguns clientes diariamente, tá? E para você que gosta de construir uma equipe, não gosta de venda, mas eu quero construir uma equipe. Então você começa a cadastrar pessoas e as suas pessoas também que você indicou vai cadastrar outras pessoas e assim sucessivamente. Então você vai ter um bônus bem determinado da seguinte forma: bônus de equipe. O primeiro nível a empresa paga 15% de comissão para você. O segundo nível, 10%. Terceiro nível, 5%. Quarto nível, 2%. E no quinto nível, 1%. Totalizando 33% de ganhos em equipe. Gente, e tem um detalhe, tá? Um detalhe bem importante. Essa bonificação, ela é sem pontuação, é 33%. Ou seja, se você colocar a pessoa no primeiro nível, como ganha 15%, um exemplo. A pessoa cobrou R$100, você ganhou R$15 de comissão em dinheiro. Não tem que multiplicar por ponto, dividir para chegar a um valor. Não, R$100 gera R$15 de comissão, tá? Nós temos um cálculo muito legal que é ensinando a pessoa a comprar apenas um perfume ao mês para consumo pessoal. Todos nós já usamos perfumes de algumas marcas, então agora a ideia é migra o teu consumo para Mirra Perfumes e começa a comprar o teu perfume para uso pessoal todos os meses, tá? Então nesse exemplo aqui, ó, vamos colocar assim, ó, você cadastra 10 pessoas. Essas 10 pessoas que você cadastrou, cada uma vai comprar o seu único perfume ao mês para uso. Então seriam 10 perfumes. Você vai ter um ganho total de R$ 37,50. Olha só que legal, né? Quando você indica pessoas para irem no supermercado comprar um produto que está em promoção, o supermercado não te dá nem um centavo de comissão. E aqui não, se você indicar 10 pessoas para virem comprar o único perfume de uso, a empresa já vai te dar R$ 37,50 de comissão. E aí você começa a entender que, poxa, com 10 pessoas, eu simplesmente indiquei para ela vir comprar o perfume mais barato, direto da fábrica, e eu ainda ganho comissões. Poxa, isso é algo que pode te proporcionar, como empreendedor, algo incrível. E multiplicar, não cadastrar só 10 pessoas, cadastrar 20, 50, 100, milhares de pessoas em todo o Brasil, tá? Então vamos lá, se você cadastrou 10 pessoas e você teve uma comissão aqui de R$ 37,50, ensina os teus 10, também cada um cadastrar os 10.
vai gerar 100 pessoas de indicação no teu segundo nível e uma comissão para você de R$250. Fazendo a mesma fórmula, ensinando os 100 a cada um cadastrar 10, vai gerar 1.000 pessoas no teu terceiro nível e mais uma comissão para você de R$1.250. No quarto nível vai ter 10.000 pessoas, gente, e 5.000 de comissão. E no quinto nível vai já ter 100.000 pessoas espalhadas nesse nosso Brasil. E aí você vai ter mais 25.000 de comissão, totalizando um ganho mensal de R$31.537,50. Olha só, que legal, né? Uma comissão de mais de R$30.000. Agora, se você pensar bem nesse negócio, e esse negócio estivesse funcionando simplesmente com apenas 10% desse projeto, você teria aí R$3.150 todo mês, gente. Pensa num negócio que é um negócio incrível, que vai te dar uma sustentabilidade para você ajudar sua família, para você ajudar amigos, para você ajudar pessoas nesse país que está precisando de uma oportunidade de negócio. Agora, vamos lá. Robert Kiyosaki, ele escreve em um dos seus livros e diz: as pessoas mais ricas do mundo constroem redes e todas as outras procuram emprego. Onde você está nessa posição? Você está procurando emprego ou você está procurando empreendedorismo? Seja empreendedor como eu. Construa uma rede de amigos, uma rede de relacionamentos de pessoas. Construa negócios e com isso você vai ter uma renda ilimitada. É de acordo com seu tempo e disponibilidade que você vai ter sucesso nesse negócio. E nós vamos ensinar você a ser profissional no mercado de marketing multinível em nossa empresa. Então, faça seu cadastro agora com a pessoa que te enviou esse vídeo, tá? Venha fazer parte da família Mirra Perfumes e seja muito feliz com você, com a sua família e ajudando seus amigos e pessoas nesse nosso Brasil, ok? Seja muito bem-vindo a Mirra Perfumes, contem conosco e estamos juntos.